Mas parece que a gente tem o Flávio falando aí. O que o Flávio está falando? Ele disse para a Rádio Itatiaia hoje que, na verdade, pediu expressamente ao presidente Trump para não taxar nossas empresas. Vamos ver aí o que é que ele falou. Eu pedi expressamente, nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma ajuda, uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista. Né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump está vendo com quem ele está tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo. É o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pense no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. Bom, fez o pedido expresso, como a gente viu. Lá. Primeiro, então, estava sabendo que ia ter. Foi avisado previamente que ia ter. Fez o pedido expresso, não foi atendido. Então, a quantidade de mentira que há nessa fala, porque não há um único ato hostil na área comercial do Brasil com os Estados Unidos. É mentira. Esse senhor está mentindo, que é o que faz. Né? Aliás, o tom da fala dele evidencia isso. Aí vai falar de novo da questão do terrorismo, que também pune empresas brasileiras. Os bancos são mais alvos dessa medida de tornar PCC e não sei o quê, organização terrorista, o que eles não são. São bandidos. Mas terroristas não. Assim como a máfia dos Estados Unidos, criminosos, mas terroristas não. Assim como a máfia italiana. Criminosos, mas terroristas não. Então eu falei, por favor, porque a partir de 2027 vai ter um governo que vai sentar com vocês. Quem é que se nega a sentar com os Estados Unidos? Não! É que a partir de 2026 está disposto a entregar o Pix para eles. Vamos fazer o seguinte, Flávio. Quanto eles querem ganhar com o Pix brasileiro? Qual é o preço? E quantas concessões você está disposto a para, quando menos, compensar isso, caso, porque ficaria muito chato, talvez, taxar o Pix de imediato. Não é? Nunca houve uma força política que ficou nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. Isso, inclusive, é crime. Está previsto no artigo 359 do Código Penal. É crime. Vocês se associam a um país estrangeiro contra os interesses do Brasil.
A Procuradoria-Geral da República precisa pedir a abertura de um processo de investigação. Você, seu irmão, aquele nepo velho da ditadura que está lá fora, o Paulo Figueiredo, eles se associam a um país estrangeiro contra os interesses do Brasil. Seu lugar não é disputando eleição, seu lugar é na cadeia. Como seu pai. Só para que a jaca fique perto da jaqueira. O Nicolas, ele compartilhou o tweet do Flávio Bolsonaro com esse vídeo e escreveu assim: obrigado, Flávio. Para uma turma nunca será suficiente, mas enquanto mentem, a gente trabalha e te ajuda. O vídeo também foi compartilhado pelo Eduardo e pelo Carlos Bolsonaro. Também foi compartilhado pelo senador Rogério Marinho, que está atuando na campanha do Flávio. E o deputado petista Lindbergh Farias, ele escreveu o seguinte numa das mensagens nas redes: o Pix é do Brasil. O governo Trump concluiu a investigação contra o Brasil e agora propõe um novo tarifaço de 25%, usando como um dos argumentos o suposto tratamento preferencial dado ao Pix frente a empresas americanas de pagamento. Tudo isso dentro do mecanismo da seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos. Enquanto isso, Eduardo e Flávio Bolsonaro seguem alimentando no exterior um discurso de ataque às instituições, à soberania econômica e às decisões do Brasil. Quem faz política internacional contra o próprio país não pode depois fingir surpresa quando interesses estrangeiros avançam sobre conquistas nacionais. São os canalhas, traidores da pátria. Pix é tecnologia brasileira, ampliou concorrência, reduziu custos e virou parte da vida do povo. Defender o Brasil também é defender o direito do país decidir seus próprios caminhos. Respeitem o Pix, respeitem o Brasil. A Gleisi Hoffmann também se pronunciou no X e disse: o novo tarifaço americano, resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro e nos Estados Unidos contra o Brasil, tem como uma das principais justificativas que políticas brasileiras favorecem empresas nacionais de pagamento eletrônico em detrimento de concorrentes americanas. Leia-se o Pix. O Brasil não pode, não vai ceder nada do Pix para as empresas americanas ficarem cobrando as taxas caríssimas dos cartões. O Pix é nosso, veio para ficar e vamos defender essa conquista para o povo brasileiro. É criminoso o que os bolsonaros fazem contra o Brasil, traidores da pátria do povo brasileiro. Bom, a reação dos Nicolas, do Rogério Marinhos, da vida, estão tentando, porque eles sabem que a carga vai recair sobre eles. E note que no documento do Escritório de Representação Comercial não tem nada que diga assim, qualquer outra reivindicação ou qualquer outra reserva ao Brasil que não sejam aquelas que já estavam colocadas na carta de 9 de julho e depois no documento original de 15 de julho do ano passado. São as mesmas coisas. São interesses de natureza comercial. Essa balela, essa falácia de Flávio, endossada pelos outros extremistas de direita, né? Isso é conversa mole. É claro que não tem nada a ver. Porque o Trump é hostil ao Lula. Não, o Trump não é hostil ao Lula. Nós estamos falando de relações comerciais entre países. E eles olharam para o Brasil e falaram: opa, aqui tem uma fonte boa de grana. É isso que eu vou buscar. Né? Os cartões americanos, as empresas de cartão estão reclamando. Então, nós vamos partir para cima deles. Quais instrumentos a gente tem para partir para cima deles? Bom, a gente tem aquela gente vagabunda que está lá, né? Que não respeita nem o próprio país, que vem aqui de joelhos para mim. Né? Então, eu posso contar, sim, com braços lá para atuar contra os interesses do próprio povo. E pode. Né? Aí, essa reação do campo progressista me parece que é natural. Né? Porque aí também, daqui a pouco também, mesmo os setores da imprensa, vai ter esse lado, esse lado. Não. Existe um lado que defende os interesses brasileiros. E existe um lado que defende os interesses americanos. Quem está onde? É simples assim.